Juca, vem para cá. Você viu que as palmas duraram até você chegar aqui? Normalmente, no meio, ali, o pessoal para de bater palma, o cara vem sozinho até aqui. Gente, eu vou fazer umas 7.000 perguntas ao Juca aqui. Logo depois, quem sobreviver... Eu só vou responder as que eu quiser. Pode fazer pergunta daí mesmo. Vamos tentar transformar isso aqui, que é a característica do projeto, num bom bate-papo, sempre associado a lançamento de livro. No caso, o Juca está aqui por causa do livro que o Martina Suzuki escreveu. Ai, que pariu, esse negócio está sendo gravado ao vivo, esqueci. O Juca escreveu, é claro. Confesso que perdi. E, Juca, primeiro, obrigado, principalmente pela consideração que você tem com a gente. Agora, você sabe. Sempre atendendo ao nosso convite, sempre vindo aqui nos eventos, não só com o livro, mas o que a gente pedir. Obrigado. Eu queria que você começasse, vamos falar um pouquinho do livro, aquela história que você me contou, como é que foi fazer esse livro, porque o Juca tinha uma verdadeira aversão a escrever um próprio livro. Como é que você decidiu escrever isso, Juca? Eu não decidi, decidiram por mim. Boa noite a todos. Foi assim, quer dizer, uma que preciso explicar. Eu tenho assim um verdadeiro respeito, uma reverência a essa coisa de livro. Eu sou jornalista, eu não sou um escritor. E nunca achei que fosse fazer um livro de memórias ou fosse fazer alguma coisa que se parecesse com uma autobiografia. Aí eu dei uma entrevista, dessas que você dá corriqueiramente, para o UOL. E o Luiz Schwartz, editor da Companhia das Letras, estava fora do Brasil, leu a entrevista, devia estar sem o que fazer, no hotel, leu a entrevista e me mandou um e-mail. Juca, aí tem um livro, quando eu chegar, vamos almoçar? E eu respondi para ele, almoço com você com o maior prazer, mas livro não tem não, você está enganado. Marcamos o almoço e almoçamos, não vou me esquecer, dia 20 de março do ano passado. Cheguei para almoçar, ele estava com Martina Suzuki, que, segundo o Afonso, foi quem, na verdade, escreveu o livro. E aí eu comecei a demover ambos da ideia, dizendo, olha, eu não acho que ninguém vai ter interesse em saber das minhas memórias. 2, eu não tenho tempo para escrever um livro. Eu trabalho para a Folha, trabalho para o UOL, trabalho para a CBN, trabalho para a ESPN. E livro é uma coisa muito séria, eu teria que parar 6 meses para fazer um, e não vou ter esse tempo, então não vou fazer livro nenhum. Estou argumentando sobre a não necessidade do livro quando o Matinas saca da bolsa a biografia do Walter Clark, cujo prefácio é de Otto Lara Rezende. E ele diz, me permita ler para você um parágrafo. E ele lê um parágrafo que o Otto defende a importância do memorialismo, dizendo, inclusive, o seguinte, todas as pessoas devem escrever suas memórias e contar tudo. Eu ainda falei para o Matinas, falei, isso é uma desonestidade intelectual. Estamos aqui discutindo os 3, você me saca, Otto Lara é imbatível. Mas, assim mesmo, o almoço terminou inconclusivo. Eu não disse que faria o livro, nem que não faria, mas eu saí do restaurante convencido a não fazer. Marcamos uma outra conversa com o corpo de editores da Companhia das Letras, na Companhia das Letras. E eu fui, uma semana depois. Eu fui. Ao chegar na recepção, a recepcionista me perguntou, o senhor é fornecedor ou autor? Ora, Paulo, o que eu ia responder? Fornecedor do quê? Pô, né? Falei, autor. E já subi no elevador convencido que eu ia fazer o livro. Aí não teve doce. Não demoraram mais que 4 minutos. Eu falei, tá legal, vamos fazer o livro. Preciso de prazo. Não, se você entregar até outubro, está de bom tamanho. Queremos lançar o livro no máximo em fevereiro do ano que vem, para não vincular o livro à Copa do Mundo. Não é um livro de futebol, é um livro das suas memórias. Está legal? Está legal. E aí, para minha surpresa, estava contando para o Afonso agora no carro, eu sentei com o meu iPad, não foi no computador, no sofá da minha casa, não foi na mesa do escritório. 2 dedinhos? 2 dedinhos, que eu sou um ótimo catilógrafo.
E comecei a fazer o que eu imaginava ser um esboço de um livro de memórias. E eu percebi que eu tinha uma coisa na cabeça, que eu não sabia como ia terminar, mas que ia jorrando. E fui escrevendo. Eu escrevia e mandava para eles, para os editores. E vinha de volta deles: calma, Juca, você está com muita pressa, para mais aqui, conta isso aqui melhor, não sei o quê. E fui. Para resumir, em junho, o livro estava pronto. Mandei o último capítulo para eles. Em outubro, que era para quando eu deveria entregar o livro foi lançado. E hoje, quando eu olho para ele, no fundo, para falar bem a verdade, eu morro de vergonha, jornalisticamente falando, porque eu esqueci de contar, pelo menos, 10 histórias saborosíssimas. E antes que você me pergunte uma delas, que é o máximo que eu vou fazer aqui de contar as que eu esqueci, quer dizer, eu esqueço, veja, só Freud explica. Eu esqueço de contar, embora eu tenha dito e tenha tentado cumprir que o livro não era um livro de intimidades. Então, eu não conto, por exemplo, né, das 3 mulheres que eu tive na vida, que são mãe dos meus 4 filhos, porque temi, de alguma maneira, magoar alguma delas, então cito e ponto, mas eu esqueço, eu não conto de como meu pai morreu. Meu pai morreu num assalto, a meio-dia, na porta da casa dele, numa rua sem saída, no Itaim Bibi, lá em São Paulo. Meu pai é uma figura absolutamente paradigmática na minha vida. Eu digo sempre que eu herdei dele, meu pai era procurador de justiça, eu herdei dele assim, a preocupação em ser justo e o corintianismo. Né, são as 2 heranças maiores que meu pai deixou. Dinheiro nem um tostão, mas deixou essas 2 coisas que são assim, essenciais na minha vida. Bom, eu não conto isso. Tá bem, eu procuro explicar para mim mesmo por que eu não contei. Bom, já que você não entrou nas suas intimidades, você deixa de contar uma coisa que foi absolutamente traumática na sua vida. Tá bom. Aí você vai ver as fotos, não tem uma foto minha com meu pai. Ora, por quê? E, dentre as histórias que eu não contei, eu tenho uma história que é absolutamente maluca, às vésperas da Copa do Mundo de 94. Quem acompanha futebol há de se lembrar que o Brasil começou muito mal nas eliminatórias da Copa de 94. Foi, inclusive, a primeira vez que o Brasil perdeu um jogo de eliminatórias, perdeu para a Bolívia, em La Paz, por 2-0. Correu sério risco de não se classificar. Era vaiado onde ia aqui no Brasil, até que foi fazer um jogo no Recife e o time entrou de mãos dadas. E goleou não sei quem, Venezuela, ou Paraguai, sei lá. E, a partir daí, em todos os jogos da seleção, a seleção entrava de mãos dadas. A seleção se classifica, no último jogo no Maracanã, contra o Uruguai, Romário estraçalha o jogo, e, naquela semana, eu fazia o Jornal da Globo, eu chego em casa tarde da noite, toco o telefone, eu atendo, e, do outro lado, uma voz diz para mim: Juca? Eu digo: sim, aqui é João. Eu digo: qual João? João, Juca. E eu digo: escuta, amigo, eu conheço uma porção de Joões, qual João? Aí falei: não é possível, é o João Gilberto. Aí ele diz: João Gilberto, Juca. Eu imediatamente fico em pé e digo para ele: João Gilberto, Juca Kfouri em posição de sentido. Eu nunca tinha falado com ele na minha vida, aliás, nunca mais falei, não conheço. Aí ele me diz assim: ô Juca, eu quero te pedir um favor, e eu estou ligando para você, porque eu sei que eu só posso pedir esse favor para você, e você não vai dizer que fui eu, e nem vai publicar que eu fiz esse pedido. Eu falei: João, o que você pediu, eu farei. Qual é o seu pedido? Diga a Parreira para mandar o time parar com essa bobagem de entrar de mão dada, porque isso não é uma coisa brasileira.
já classificou, agora na Copa, não me vai jogar nos Estados Unidos entrando de mão dada. Falei, João, seu recado será transmitido. Mas, Juca, faz favor, não diga que fui eu. Falei, tá bom. Agora, vocês imaginem a cena, né, de eu encontrar o Parreira, dizer, Parreira, eu tenho um pedido para te fazer, e foi mais ou menos assim que eu falei com ele, de um gênio da raça, que eu não posso nominar, mas ele acha que entrar de mão dada é frescura, que não é brasileiro. Eu encontro o Parreira já nos Estados Unidos, e o Parreira dá isso. O Parreira morre de rir. Fala assim, Juca, os caras, você conhece jogador de futebol, tudo supersticioso, eles vão entrar de mão dada, não tem jeito. Nem me conte quem foi esse gênio da raça que fez o pedido. Só anos depois eu contei para ele quem foi. Eu não publiquei isso imediatamente, eu publiquei numa coluna da Folha quando o João fez 80, é possível? Aí eu publiquei, certo de que ele fosse protestar, mas, se duvidar, ele nem sabe, né? Porque não está lá lendo a Folha de São Paulo. Né? Mas, enfim, eu não contei essa história. É um absurdo. Né? E por que eu digo que é um absurdo? Porque uma das coisas que me incomodava com a ideia de fazer o livro é uma coisa que já vinha me incomodando na minha vida social há algum tempo. De estar numa reunião, estar numa festa, e alguém fazer uma citação qualquer, o Chico Buarque de Holanda. E aí eu dizia, o Chico, dei-lhe uma surra num jogo de futebol de botão. O Chico, quando a FIFA não quis me dar credencial para a Copa de 98, ele estava credenciado pelo Globo, deu uma entrevista dizendo que se eu, Juca, estava impedido de ir à Copa, não fazia sentido nenhum ele ir, que ele ia dar a credencial dele para mim. Bom, legal, Chico. Aí, o Pelé, uma vez eu estava com o Pelé em Cuenca, no Equador, aconteceu isso assim, assim, assado. Porque o Lula eu conheci em 79 nas greves do ABC, porque eu era diretor do Sindicato dos Jornalistas, editava o jornal do sindicato, Unidade, e fui designado para cobrir as greves. O Fernando Henrique, fui aluno da dona Ruth, de antropologia, na USP. Somos vizinhos, moro na frente dele. Fiz a campanha dele para prefeito de São Paulo. Como eu digo no livro, eu me sentia assim como se fosse o Forrest Gump. E ficava com medo de, ao sair de uma festa dessa, de uma reunião dessa, alguém dizer, como o Juca é mentiroso, né? Porque ele conhece todo mundo, não é isso? Que é claro, é uma coisa absolutamente comum na vida de jornalista, você acabar conhecendo as pessoas que estão aí, né? Mas, então, eu tinha esse temor de parecer mitômano, né? De ter uma história para contar de cada personagem. Eu olho para trás e eu digo, pombas, dos caras da história recente do Brasil, que eu gostaria de ter privado e não privei, só tem Dr. Ulisses, com quem eu estive 2 vezes na vida, no meio de uma porção de gente, nem conversamos. Só ele. O resto, se falar, eu tenho uma história. Mas um pouquinho voltando atrás, você está com quase 50 anos de jornalismo. Sem querer fazer retrospectiva, fala um pouquinho do começo e, principalmente, por interesse próprio, é claro, um pouquinho da sua gestão na Playboy. Então, você não vai perguntar por que a Malu Nader não posou para a Playboy, vai? Por que a Malu Nader não posou? Porque ela não quis, pronto. Então, eu não tinha a menor intenção na vida de ser jornalista. Embora meu avô materno, com quem eu tive pouquíssima convivência, e da pouquíssima convivência que tive, não tenho uma boa imagem, meu avô Luiz Amaral, mineiro, a minha família, por parte de mãe, é todinha daqui, os Campos do Amaral. Eu cresci passando férias em Carlos Prates, na Rua Guajajaras, na Rua Aquiles Lobo, ali na Floresta. Tinha a família espalhada
3 tias, Conceição, tia Zizi, tia Olga, todos daqui. Eu queria fazer... Esse meu avô, Luiz Amaral, foi um dos fundadores das Folhas, foi fundador da cooperativa de Cotia, ele era cooperativista, ele era meio desequilibrado, ele viveu alguns anos da vida dele com os índios no Xingu, ele tem uma vasta obra, uma obra antissemita, ele escreveu um livro do qual eu tenho profunda vergonha, embora não tenha nada a ver com isso, chamado Os Servos do Talmud. E eu o conheci depois dele ter tido um derrame brutal. E ele era uma figura tão orgulhosa, mas tão orgulhosa, que o meu tio, ele teve 2 filhos, minha mãe, Luísa, meu tio Mário, que era comandante da Cruzeiro do Sul. Um belo dia, um colega do meu tio Mário disse para ele: "Ô Mário, eu encontrei seu pai bêbado, caindo pelas tabelas numa calçada em Cananéia." E meu tio, em Cananéia, que é uma cidade do litoral sul de São Paulo. Meu tio Mário falou: "Não é possível, papai nunca bebeu. Não é possível que, depois de velho, ele tenha se transformado em alcoólatra." O tio Mário, na primeira folga, foi para Cananéia e encontrou o pai, encontrou meu avô, que tinha tido um derrame brutal e preferia que as pessoas achassem que ele estava bêbado a admitir que ele estava inválido. Aí meu tio o pegou e o levou para o Rio, onde ele morou na casa do meu tio até morrer. E era nas férias de janeiro que a gente passava no Rio que eu tive um contato mais próximo com meu avô. Mas era o único jornalista da família. Eu queria fazer vida universitária. Entrei nas Ciências Sociais da USP com a finalidade de fazer carreira como professor universitário e fazer uma tese de doutorado. Doutorado pulou direto? Eu queria fazer mestrado para depois fazer uma tese de doutorado para provar que o futebol não era, como se dizia à época, em plena ditadura Médici, fator de alienação, e sim fator de mobilização social. Porque eu sempre fui apaixonado por futebol. E me irritava muito o pouco caso da intelectualidade brasileira com o futebol, né? De tratar o futebol como ópio do povo, como uma coisa menor. Eu não entendia como a nossa intelectualidade não era capaz de captar a importância que o futebol tinha no dia a dia do brasileiro, né? Que o quanto revelava que a nossa inteligência era descolada das raízes populares. Então, era essa a minha intenção. Mas, exatamente no ano que eu entro na faculdade, a Editora Abril resolveu lançar a Placar, isso em 1970, vésperas da Copa do México, quando, então, eu sou convidado a ir trabalhar no DEDOC da Editora Abril, Departamento de Documentação e Pesquisa. Por quê? Porque eu tinha um amigo que trabalhava lá, o DEDOC foi criado para atender a Veja, em 68, não tinha um pesquisador de esportes no DEDOC, e eu tinha um amigo que trabalhava lá e que me recomendou. Por quê? Porque sabia que eu fazia um arquivo particular de coisas que eu gostava mais, a começar pelo Corinthians, numa fase que o Corinthians não ganhava campeonato de jeito nenhum, coisas do Pelé, porque a única alternativa para um corintiano se divertir com futebol era, pelo menos, acompanhar o Pelé, e coisas de basquete, porque eu jogava basquete a sério no Clube Paulistano. E fazia fichas e recortes, e colava recortes de jornal e tal. Fui entrevistado, sem dar muita pelota para o resultado do que aconteceria, não acreditando que pudesse vir a ser contratado. Os caras gostaram de mim e me contrataram. Aí eu comecei a trabalhar na Editora Abril. A Editora Abril tem um mérito, que, aliás, o Paulo Francis sempre fez questão de frisar. A Editora Abril foi a primeira empresa jornalística no Brasil que permitiu aos jornalistas ter um emprego só. Porque, em regra, jornalistas no Brasil, além de, em regra, terem outras profissões, serem médicos, advogados, e fazerem um bico por gostar, à noite no jornal,
ou trabalhava de manhã na revisão de um jornal, de tarde fechando outro e de noite em mais algum lugar. E eram todos boêmios. A Editora Abril meio que acabou com isso. O salário que a Abril pagava era o suficiente. Eu hoje não sou capaz de fazer a conta. No livro eu fiz a conta, mas era mais ou menos assim. Eu tinha 20 anos de idade e eu devia ganhar uns 12 mil reais por mês. Imagine isso, né? Se hoje isso é importante, você imagine, então, com o que me permitiu, me casar, meu pai me emancipou para eu me casar, eu namorava desde os 15 anos, e a ter o que a gente chamava do meu aparelho. Porque já havia uma preocupação constante na minha vida de eu, eventualmente, ser dedado, ser preso na casa dos meus pais. Eu ia complicar a vida do doutor procurador de justiça, que era contra a ditadura, mas era um cidadão que, enfim, jogava dentro das regras do jogo. Então, isso me permitiu começar a minha vida profissional. Mas, os 4 anos que eu trabalhei no DEDOC, eu fiz a faculdade no noturno e comecei a fazer pós-graduação com o professor Francisco Refort, que foi um dos fundadores do PT e depois ministro da Cultura do Fernando Henrique. Neste período em que eu fui aluno da dona Ruth, Fernando Henrique já estava expulso da faculdade. Mas fiz um seminário do Capital, em que o Fernando Henrique era um dos orientadores, ele e o professor Janotti, filósofo, de Truz. Quando eu comecei a fazer a pós-graduação, e a Editora Abril me liberava às terças-feiras, durante o dia, para ir à cidade universitária, para ir à USP fazer a pós-graduação, era o melhor dia da minha vida, porque, imaginem vocês, eu era pago pela Editora Abril para fazer uma pós-graduação na USP com o Refort. Eis que sou convidado a assumir a chefia de reportagem da Placar. Eu nunca tinha feito uma reportagem na vida. E disse para o diretor, você está maluco? Eu nunca fiz uma reportagem. Eram repórteres de Placar, Michel Lohans, Carlos Maranhão, Zé Trajano, Zé Maria de Aquino, Sérgio Rodrigues, que está aí, já era repórter de Placar aqui em Belo Horizonte. Aceitei. Só que aí tinha um problema, eu não podia continuar a fazer a pós-graduação, porque terça-feira era exatamente o dia que a gente chamava da abertura da revista, porque a revista fechava no domingo, segunda-feira de madrugada, depois dos jogos, fazíamos a reunião de pauta madrugada dentro, segunda-feira era folga, e terça-feira era o dia de expedir as pautas para o Brasil inteiro, para os repórteres de São Paulo e tudo mais. Aí eu percebi que tinha alguma coisa inoculada já no chamado vírus do jornalismo. E, como eu digo sempre, o Brasil perdeu um péssimo sociólogo e ganhou um jornalista mequetrefe, que aqui está, falando para vocês. Assim foi. Eu, durante 16 anos, durante 11 anos, dirigi a Placar. Em 1991, comecinho de 91, morreu um infarto fulminante aos 46 anos, o diretor e fundador da Playboy no Brasil, Mário Escobar de Andrade, cujo sonho na vida era que trabalhássemos juntos. E aí, com a morte dele, a Editora Abril resolveu realizar o sonho do Mário e me convocaram para dirigir Playboy. Não foi fácil, inicialmente, por alguns motivos. Uma que eu não me vi ali. As pessoas diziam, comentário machista, as moças aqui presentes que me perdoem, que eu vivia entre as peladas, as de Placar, não é? E as capas da Playboy. É claro que a redação de Playboy não tem coelhinhas servindo canapé, não tem moças passeando sem roupa, eu nunca vi nenhum ensaio da Playboy, mas eu tinha uma filha adolescendo.
a Camila, que odiou a ideia de ter o pai diretor da Playboy. E tem uma conversa que eu acho que eu conto no livro, porque eu também tenho isso, e eu me esqueci já de muita coisa que está no livro. Um dia eu estava no escritório da minha casa, de costas para a porta, em pé, falando ao telefone com a Vera Fischer, combinando uma outra capa da Vera Fischer, seria a quarta ou quinta capa da Vera Fischer. E senti, sabe quando aquela sensação que você tem, que você está de costas e você percebe que tem alguém te observando? Eu senti que tinha um vulto atrás de mim, mas não quis olhar, temendo que fosse a Camila. E continuei a conversa, e terminei a conversa, e me despedi da Vera e desliguei o telefone. Quando eu me virei, era a Camila. Ela estava com os olhinhos assim, ela tinha 13 anos, com os olhinhos arregalados. Falou, poxa, pai, mas que profissa! Eu falei, o quê, filha? Essa conversa sua com a Vera Fischer? Eu falei, mas filha, você achou que era como? Que a gente ia para um motel, conversar sobre a hipótese dela fazer uma capa, ficávamos tomando champanhe. É uma conversa como você me vê ter com Sócrates, com Pelé, com Palhinha, com Zico. É igual. É igual. Sem tirar nem pôr. Só que, e aí eu sei porque você está me pedindo para contar da Playboy, veio o plano Collor. E o plano Collor, como vocês sabem, congelou todo o dinheiro dos brasileiros. E acabou a história de Playboy ter fortunas para oferecer de cachê para suas capas. E houve um passaralho na Editora Abril. Corte de 30% da folha de pagamento. Em regra, a gente enganava os passaralhos, porque o comando da Editora Abril pedia cortes no orçamento da revista, e a gente dizia, vamos cortar em táxi, vamos cortar em viagem, vamos cortar em cobertura internacional, e mantinha o quadro. Dessa vez pediram 30% de corte na folha de pagamento. E eu tive que fazer uma razoável razia na redação de Placar. Sobrar de Playboy de Placar. Mas Placar, a essa altura, já não era mais semanal. Tinha passado a ser mensal. Então, já era uma redação muito mais enxuta. Sobraram apenas, para fazer a revista Playboy, Humberto Werneck, Nirlando Beirão, Eugênio Butti, e começamos a pagar generosos freelancers para o Ricardo Boechat, para o Audálio Dantas, para o Fernando Moraes, para o Zósimo Barroso do Amaral, enfim. A revista investiu muito mais em jornalismo do que nas mulheres famosas, porque não havia mulheres famosas. Então, era assim, as trigêmeas gaúchas, a namorada do PC Farias, que enfim, era... E estrela mesmo, só nos aniversários. E aí é que se dá a negativa da Malu Nader e uma negativa gloriosa da Glória Pires, que é assim uma mulher porque eu tenho um profundo respeito. Acho que conto essa história no livro. Se eu não conto, é mais uma das que eu não contei. Playboy fazia pesquisas mensais com os seus leitores sobre quem eles queriam na capa. E teve lá um mês que a Glória Pires ganhava disparado. A revista ia fazer, sei lá, 22 anos, 23 anos. E eu convidei a Glória Pires para vir a São Paulo para conversar sobre uma eventual capa. E ela vem com o marido dela, cujo nome agora eu me esqueço, que é músico, Orlando Moraes. Entre os dois na minha sala, a Glória em pé, muito prazer, diz assim a mim, ô Juca, vamos deixar claro uma coisa. Eu não vou fazer Playboy porque vai ser um ensaio artístico,
porque o J.R. Duran é que vai fotografar, porque vai ser nas ilhas do Havaí. Eu só vou fazer Playboy por dinheiro, muito dinheiro. Eu falei, Sem sentar em pé. em pé. Eu falei, ô Glória, o que você entende por muito dinheiro? Ela disse, um apartamento na Vieira Soto. E eu disse a ela, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não faço ideia, mas imagino o quanto custa um apartamento na Vieira Soto. Nem pensar, Glória. Juca, foi um prazer te conhecer, pelo menos eu vim a São Paulo e vou poder ver fulano, Beltrano e Ciclano. Tchau, tchau, vamos embora, Orlando. Orlando, muito prazer. Não, essa conversa foi exatamente assim, não levou mais que 3 minutos. Ela foi embora. Nunca mais vi a Glória. Não tivemos a capa da Glória Pires. Entendeu? Resolvido. Agora vamos pular, antes da gente ir para o futebol, para você contar um pouco das histórias. Fala um pouquinho da sua relação com Belo Horizonte, né? Afinal de contas, você tem a sua avó aqui, não é isso? Não, a avó não. Isso foi um erro de um jornal de hoje. Não tem avó, tinha tia. Era uma tia em Carlos Prates, era outra tia na Rua Guajajaras, era outra tia na Tem Rua alguém da sua Aquiles família Lobo. aqui na plateia? Eu não sei, é capaz de ter algum. Tenha lá. Quem está ali, Tessinha? É! O Bruno também. O Luizinho me disse que vinha, não veio. Cafajeste, atleticano, né? Ah, Não podia- Luizinho. Não podia esperar outra coisa. Eu tenho aqui em Belo Horizonte meu padrinho de crisma, chamado Silvio Campos do Amaral, Silvinho. Um outro primo queridíssimo, que é o Otavinho, que é também primo da Tessinha. Tessinha é filha da minha tia Conceição. Tia Conceição era desse tamaninho, e eu sentava no colo dela. A minha família mineira me deu... Bom, a começar pelo seguinte, não que eu seja um cara velho, mas eu conheci Belo Horizonte cabia dentro da Avenida do Contorno. O orgulho dos belo-horizontinos, e havia poucos, então, tinha muito mais gente no interior de Minas do que propriamente belo-horizontino. O orgulho do belo-horizontino era dizer que Belo Horizonte era a primeira cidade planejada no Brasil. Eu confesso a vocês que hoje eu venho aqui, eu não reconheço a cidade. Eu não sei onde eu estou. Hoje me disseram que o hotel em que eu estou é em Lourdes. Eu disse, não, mas aqui não é mais Lourdes. Lourdes não é isso. Até hoje. A última vez que eu estive aqui não foi no 7-1, antes que você pergunte, eu vim. Mas, enfim. Mas a parte, vamos dizer, afetiva da minha vida familiar, porque o outro lado da minha família é libanês. E os árabes são uma gente que manifesta o seu afeto de forma muito diferente do que manifesta os mineiros, os Campos do Amaral, os Amarais em geral. Então, aqui eu comecei a fumar cigarros Luiz XV, sem filtro. O meu presente de crisma dada pelo Silvinho foi um isqueiro Monopol. Era um rito de passagem, né? Quer dizer, fumar era uma coisa que te fazia virar gente. Eu vim aquele que dava tiro? Hã? É o que dava tiro? Não, isso eu não vou contar. A Tessinha me mata se eu contar isso. Ela levanta e vai embora. Não, eu conto. Eu tinha... Agora que você não vai mesmo, né? Não, ainda bem, nem Tavinho, nem Silvinho, nem Beto estão por aí, né? Então eu vou contar. Vê que vida maluca. Meu tio Zezinho, pai do Silvinho, do Otavinho, era coronel da PM e de extrema direita. Consta na história da família que ele foi designado, ele era campeão de tiro, atirava uma barbaridade. Consta na história da família, eu gostaria de dizer que é folclore, mas parece que não foi folclore,
que ele foi escalado para matar o Jango Goulart. O Jango vinha a Belo Horizonte fazer uma visita e um grupo de PMs queriam matar o comunista. E ele tinha sido escolhido para dar o tiro no coisa. Como isso mais parece uma história de pastelão do que uma história, ficou na intenção. Felizmente, ele não fez isso. Mas o Silvinho, meu padrinho, tinha um posto de gasolina na Praça Hugo Werneck, posto da ESSO, ali na zona hospitalar, com uma lanchonete que fazia um queijo quente delicioso, inesquecível, para mim, assim, uma das refeições assim, que eu não esqueço na minha vida. Era o queijo quente e depois um sorvete com marshmallow, que era uma delícia. E eu vinha passar férias aqui e passava o dia no posto de gasolina com ele. Ele tinha um sócio, Neylor. Silvinho tinha um carro, um Cinca Chambord, que tinha um toca-discos, não era toca-fita, um toca-disco, que às vezes se pegasse um buraco, desafinava, o disco parava de tocar, sei lá. Mas, digamos, o Silvinho é um cara essencial. Bom, o Silvinho hoje deve ter o quê? 80, 80, então ele é 12 anos mais velho do que eu. Então, se imagina um moleque de 15 com um adulto de 27. O Silvinho é um cara essencial na minha formação como adolescente. E era a gente mais carinhosa do mundo. E todo mundo, assim, recebia a gente, os paulistas que vinham, né, de São Paulo. Então, a minha tia Zizi, que morava na rua Guajajaras, fazia uns quadradinhos de chocolate com amendoim, que eu lembro até hoje do gosto. Entendeu? Na casa da tia Conceição, era um casarão em Carlos Prates, a gente via uma sessão de cinema no final da tarde, aos domingos, de cinema brasileiro, Anquito, Grande Otelo, tomando café com leite e biscoito, que, assim, fazem parte da minha vida. Eu, durante muitos anos, e é uma coisa que eu lastimo quando eu volto a Belo Horizonte, eu identificava Belo Horizonte com um perfume de café com leite, no final da tarde. Eu achava que todas as casas em Belo Horizonte faziam café com leite no final da tarde. Eu venho aqui hoje, cadê o cheiro de café? Não tem cheiro igual São Paulo, de gasolina, de poluição, né? Mas, enfim, não quero falar mal de BH, de jeito nenhum. Mas é assim, Belo Horizonte faz parte da minha vida. Legal. Alguma pergunta, gente? Estou aqui 2 horas conversando. Esse cidadão que vai fazer a pergunta, o senhor Piva, ele é um colaborador assíduo do meu blog. Aliás, ele é responsável pelo brilho do meu blog, com textos literários fantásticos, muito otimista. Ele tem a característica dele, é assim, o otimismo. Ô, senhor Piva, você faz favor, veja ali, é palmeirense, tem esse, já vou entregar. É capaz de me fazer uma provocação. Diga. Muito obrigado, Juca. É um prazer recebê-lo aqui, de estar com você de novo. Não, é falando da imprensa ainda, mas ligado ao futebol. Não vamos nem falar da imprensa esportiva em geral. Como que é a imprensa brasileira com o futebol? Em 2 aspectos. Como entretenimento, esporte, mas como a relação política do futebol. Futebol como instituição política. Piva, aí é o seguinte, quer dizer, eu tenho de dizer que quando eu comecei, a imprensa esportiva se caracterizava por ser absolutamente alienada, contar como foram os jogos, e eu ouvia na redação de Placar, ainda trabalhando no DEDOC, histórias horrorosas de bastidor, histórias de corrupção, histórias de cartola que enriqueciam à custa de clubes. E perguntava, escuta, mas por que vocês não publicam isso? Uma que o leitor de futebol quer saber de jogo. 2 que, se a gente contar isso, cartola vai processar e vai ser um problema. E a empresa provavelmente não vai dar, não vai te promover a defesa, vai ficar muito caro, você vai ter que pagar advogado. E eu não me conformava com aquilo, dizia, não, mas o leitor tem o direito de saber disso. Quando eu assumi a revista, eu disse, agora vai começar a falar, vai contar. E, evidentemente, a Editora Abril dava o respaldo jurídico, né, para quem denunciasse as mazelas da cartolagem do futebol brasileiro. A essa época, era ainda um trabalho muito solitário.
quando o Placar denunciou, em outubro de 82, a existência de uma máfia da loteria esportiva, que manipulava resultados dos jogos da loteria esportiva, foi um desespero. Porque o Jornal Nacional, por exemplo, todo dia tinha alguém desmentindo o Placar. Por dessas coisas, não me pergunte, além do caráter de cada um deles, por quê? Defendiam o Placar na chamada grande mídia, o Jô Soares, fazendo humor, o Enfio, fazendo humor, o Chico Anísio, fazendo humor. Tá? Esses três. A imprensa, em geral, a preocupação o tempo todo foi de desmentir, até que as coisas caíram de podre. E a loteria esportiva foi desmoralizada. Hoje não é assim, Piva. Hoje essa solidão acabou. Hoje você tem o Lúcio de Castro, você tem o Sérgio Rangel, você tem o Rodrigo Matos, você tem o Martim Fernandes, você tem a Gabriela Moreira, você tem a Camila Matoso, sempre esqueço alguém, mas hoje você tem um bando de bons jornalistas fazendo jornalismo investigativo e denunciando as mazelas do futebol. É claro que boa parte do que resultou no escândalo da FIFA e no fato dos presidentes da CBF estarem todos proibidos de sair do Brasil ou presos em Nova York, tem grande parte, a essência do trabalho do FBI, mas grande parte de trabalho de jornalismo investigativo no Brasil, né? Mas tem um fenômeno que eu chamo da Leifertização da cobertura esportiva, né, que é a gracinha. Né? É a gracinha, fazer graça, fazer graça, fazer graça. Eu não sou contra a graça, eu não sou uma pessoa mal-humorada, ao contrário, mas eu acho que tem limite. Tem a hora de rir, tem a hora de fazer as coisas seriamente. Né? Acho que ainda se faz menos seriamente do que deveria, mas muito mais do que se fazia antigamente. Juca, vamos lá para esse desafio? Bem, gente, vamos encerrar a fila de perguntas, porque já são 8, 9, né? Você, por favor, qual a sua pergunta? Como é que você chama primeiro? Meu nome é Beatriz. Tudo bem, Juca? Beleza? Oi, Beatriz. Eu queria falar mais dos jogadores agora, essa pergunta. Você acha que, nesse contexto atual do Brasil, né, que tem uma sociedade um pouco mais politicamente ativa, principalmente nas redes sociais, você acha que isso pode dar margem para um certo ativismo político dos jogadores, e como foi na época da democracia corintiana? Beatriz, veja bem. Em regra, os atletas são narcísicos, voltados para o próprio umbigo, com carreiras curtas, preocupados em ganhar, preocupados em competir, preocupados em se preparar para a prova seguinte. Eu aprendi, esses anos todos, não exigir heroísmo com o pescoço alheio. E com muita frequência a gente faz isso. Por que o Neymar não se manifesta contra o Temer? O Sócrates se manifestava contra a ditadura. O Sócrates era uma coisa rara. Tão rara que a gente cita ele até hoje. O Tostão é uma coisa rara. O Reinaldo. Agora, então veja, aí a gente começa, o Afonsinho, o Reinaldo, o Tostão, o Paulo César Caju, o Sócrates, o Paulo André, recentemente, o Casagrande, o Vladimir. Opa! E os atuais? Os atuais são cada vez mais popstars, são cada vez menos ligados à vida do Brasil, e aqueles que se insurgem têm o pescoço cortado. O Paulo André foi mandado para a China, a contragosto. Quando voltou aqui para o Cruzeiro, ouviu do seu treinador: eu quero te escalar, mas é bom você baixar a bola, porque o presidente pediu para que, enquanto você estiver falando, porque a CBF se irrita, e aí prejudica o Cruzeiro. Vou contar uma história rapidinha, vai. Por que você está com pressa? Que hora que a gente tem que largar o...
A gente vem aqui, junto um bando de gente aqui. Tomou? Boa. Às vésperas da Copa aqui no Brasil, eu recebi uma ligação do Daniel Cohn-Bendit, Daniel Lerouge. Foi um dos 2 líderes das manifestações de maio em Paris, em 68. Tá? E o Dani vinha para cá fazer, como fez, um belíssimo documentário marginal sobre a Copa do Mundo, com uma Kombi todinha paramentada de caricaturas do Sócrates. E, conversando, ele me perguntou, Juca, o que explica que o jogador brasileiro seja tão consciente politicamente? Eu falei, como que é, Dani? O jogador brasileiro... Você está brincando comigo. Ele falou, como não? Eu falei, você conta nos dedos das mãos os que são conscientes. Ele falou, ah, é? Eu falei, claro que é, tente. Aí ele começou. O Afonsinho, o Paulo César Caju, o Sócrates, o Casagrande, o Reinaldo, o Vladimir, o Tostão, o Reinaldo, Eu falei, não deu 10, parou no 8º. Aí ele olhou para mim e falou, tá legal, agora faça os europeus. O Cantona, o Paul Breitner, que foi um jogador alemão que era maoísta. Daí eu falei para ele, Dani, talvez seja ignorância minha, mas eu não sei mais ninguém. Não tem. Não tem. Aí você vê a manifestação dos jogadores de basquete americanos contra o Trump, você fala, vai começar. Para. As franquias abafam e foi ótimo que tenham feito. Ficou claro. Não foram lá visitá-lo. Mas essa coisa é muito complicada. Porque a gente fala do uso, em 70, da vitória do Brasil pela ditadura Médici, mas o que a história registra não é o Médici campeão do mundo, é o Pelé, é o Tostão, é o Rivelino, é o Gerson. Né? E a gente não fala que, em plena democracia, em 2002, o professor Fernando Henrique, o intelectual Fernando Henrique, fez uma seleção que viajou 25 horas da Ásia até aqui, descer no aeroporto de Brasília, e subir num caminhão de corpo de bombeiros, demorar 7 horas para fazer o trajeto até o palácio, para receber os cumprimentos do presidente. Bem fez o Vampeta aquele dia, que bêbado deu cambalhota na rampa do palácio. Se fosse um general, nós diríamos, está vendo o desrespeito aos direitos humanos. Porque o que o Fernando Henrique devia ter feito? Ele ido ao aeroporto e dado uma medalha para cada um e mandado aqueles meninos para casa, para descansar, para comemorar com a sua família. Então, é uma dupla mão aí. Eu não exijo deles mais do que eles estão fazendo, jogando futebol. Adoraria que fossem politizados, mas não são eles apenas no Brasil que não são politizados. Né? O nosso movimento sindical está do jeito que está. Por que vamos exigir dos jogadores? Tem o Chico Buarque que faz o papel que faz. Tem o Caetano que faz o papel que faz. Quantos mais? Tem o Raduan Assar, tem o... Quantos mais? Então, eu acho que essa é uma questão que nós devemos fazer para nós mesmos. Eu, outro dia, num programa de futebol, ao ver essa cobrança por parte de 4 companheiros à mesa, perguntei qual deles estava criticando a linha editorial da empresa para a qual nós trabalhamos. Porque eu sei que todos eles têm críticas a fazer. Nenhum deles. Nenhum de nós. Por que eu vou exigir do Neymar? Eu exijo outras coisas do Neymar. Eu exijo que o Neymar não faça contrato de exclusividade com a Rede Globo. Eu exijo do Neymar que não faça propaganda de bebida alcoólica, porque atleta não deve fazer propaganda de bebida alcoólica, e não é por moralismo, é porque o alcoolismo é um problema social, e um atleta que é ídolo de crianças não pode estimulá-las a beber. Porque uma criança que ele estimule e que se transforme em alcoólatra é um dano irreparável, ele não precisa disso, está multimilhardário, então eu faço outro tipo de crítica. Agora, se ele
fala ou não critica o governo, deixa. É assim que eu vejo. Boa noite, como é que você chama? Lucas, Pode perguntar, Lucas. boa noite, Juca. O meu questionamento é o seguinte: recentemente teve um atrito aqui com um jornalista, O Léo. o Léo Gomide, que ele até entrou na ESPN ao vivo, né, lá no bate-bola. Então ouviu as duas partes, né, foi bem transparente. Foi o Oswaldo e o Léo que fez a pergunta e os questionamentos dele. Minha pergunta é o que você vê nesse acontecimento e sua opinião, semelhanças e diferenças entre a imprensa esportiva de São Paulo e a imprensa esportiva de BH. Porque no passado, eu já trabalhei com jornalismo esportivo e, quando tinha jogo, não estou enaltecendo a Atlética aqui em momento nenhum, que seja o Cruzeiro e São Paulo, Cruzeiro e Santos, os times grandes de São Paulo, eu ficava louco para ir para a coletiva, porque os jornalistas de São Paulo, dependendo da fase do time, ia para cima mesmo, perguntava na lata, não tinha esse disse-me-disse. E os jornalistas de Belo Horizonte, para mim, são muito... quer passar a mão na cabeça de treinador, quer passar a mão na cabeça de jogador. E esse Léo Gomide, para mim, é um cara que pensa fora da caixa, sabe? É um acima da média. E, para fechar, eu acompanho muito a ESPN Brasil e... Faça a sua pergunta. Você está dando opinião. A pergunta vai fazer ou não? Deixa eu só terminar, por favor. Mas faça a pergunta. Não, então, Porque você veio aqui tumultuar, não é de hoje, já me avisaram. Que você vinha aqui, Você que, você que milita há anos... Não, você está me irritando. Você que milita há anos no jornalismo em São Paulo, você não acha que é uma imprensa extremamente machista? Vou te dar um exemplo. Lá tem as repórteres mulheres da ESPN, a Gabriela, a Marcela Rafael, a Bibiana Bonson, que além de competente é lindíssima. Machista. Não, só estou dando a minha opinião. Então, lá tem um programa muito bacana que chama WESPN. Enfim, você não acha que tem que enaltecer mais a mulher, dar mais espaço, que seja aos poucos, sei lá, ter um programa semanal, mensal? Eu acho que é um lado muito machista. A mulher devia ter mais espaço, entendeu? Você já sabe o que eu acho, né? Você perguntou sabendo o que eu acho. Eu não entendo como é que o Oswaldo, que é um cara educado, perdeu as estribeiras daquela maneira. O Léo foi muito firme e fez muito bem em agir como agiu. O Oswaldo pagou o preço, acabou demitido, evidentemente, pelo desempenho do Galo, mas também pelo destempero. Revelou ali que ele não tinha mais condição, né, de dirigir um clube do porte do Atlético. Isso faz parte do ofício. O jornalista tem que perguntar. O jornalista não está aqui para levantar bola para ninguém, para ser simpático com ninguém. O jornalista tem que perguntar aquilo que ele acha que o torcedor quer saber, né? Eu poderia fazer aqui uma demagogia e dizer para você que é muito mais fácil exercer a profissão da gente com independência em São Paulo do que é aqui em Minas, ou do que é em Goiás, ou do que é no Piauí, tá? Porque, infelizmente, ainda, na maior parte dos estados brasileiros, impera o que eu chamo de coronelismo de imprensa. Infelizmente. Olha que eu acabo de ser extremamente bem tratado pela imprensa mineira, por todos os jornais, da maneira como divulgaram esse nosso encontro. Mas eu sei das pressões, né, que, principalmente, Dona Andréia e o senhor Aécio fizeram durante o período em que reinavam nas Minas Gerais, né? E o quanto a imprensa... E o quanto os veículos se curvavam a isso, porque dependiam de verbas dos anúncios das estatais, do governo e tudo mais. Eu digo sempre isso, nós ainda estamos longe, mas não é apenas na imprensa esportiva. Quem dera fosse apenas na imprensa esportiva. Nós estamos longe ainda de um estágio realmente civilizatório no que diz respeito à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa no Brasil. Nós temos liberdade de empresa, cada uma defendendo os seus interesses. Mas uma imprensa republicana, cidadã, como deveria ser, nós ainda
estamos no caminho. E esse é o grande mal dos períodos autoritários, é o grande mal das ditaduras, porque, além do que elas infringem durante o período em que estão no comando, elas ceifam gerações que não estão acostumadas com a ideia da cidadania. Nós, até hoje, temos medo do Exército, temos medo da polícia, que nós pagamos, estão aí para nos servir. E nós olhamos com medo. Se um soldado te toca, você não diz, não põe a mão em mim, me respeite, como se dirá para uma pessoa qualquer que põe a mão em você sem que você autorize. Mas essa é uma longa caminhada, da qual não devemos desistir. Eu acho que, de fato, se faz uma imprensa esportiva melhor em São Paulo do que aqui. Mas também é melhor aqui do que é no Piauí. Vá ser jornalista esportivo no Piauí e brigar com o presidente da federação. Em Goiás, mataram um jornalista esportivo que brigava com o presidente do Atlético Goianiense, cujo patrono era o Carlinhos Cachoeira. Estamos falando de máfia. Você, direita, quem é? Boa noite. Meu nome é Vitor e a minha pergunta também é sobre um fato que vem rondando a imprensa mineira no futebol. Aqui em Belo Horizonte, especificamente no Mineirão, surgiu uma discussão recente, que vem crescendo cada vez mais, sobre tirar uma certa parte das cadeiras dos estádios, do estádio, e isso surgiu depois da Copa do Mundo, que teve esse movimento que alguns chamam de gourmetização do futebol. Antigamente não existia essas cadeiras, era só uma arquibancada, e atualmente as pessoas continuam com o mesmo comportamento que elas tinham antes, que é de assistir o jogo em pé. Daí a discussão, por que não tirar as cadeiras? Além disso, tem uma recente discussão sobre usar a tecnologia em árbitros, com os árbitros de futebol e tal. Eu queria saber o que o Juca, jornalista, é claro, mas o que o Juca, sociólogo, analisa desse movimento popular, se a gente pode dizer assim. Olha, o Juca sociólogo é uma piada, né? Até a biblioteca de sociologia eu já devolvi para a escola. É muito simples. Existe um contingente ponderável de torcedores que quer ver o jogo em pé, sem cadeira? Existe. Atenda. Atenda. O Borussia Dortmund fez isso na Alemanha. Por que não vamos fazer isto aqui, no Brasil? As nossas arenas, a começar por isso, né? Até do ponto de vista linguístico está errado. A arena é um lugar que tem areia, né? Os nossos estádios viraram arenas, né? Estamos excluindo os excluídos do futebol, né? Estamos fazendo uma nova seleção, branqueando os estádios. Você vai ver jogo do Corinthians e o estádio está cada vez mais branco. E, na medida em que existe demanda para ver jogo em pé, tenha um setor em pé para que as pessoas vejam o jogo como elas querem. Não há o que justifique não ter. Não há o que justifique. Em relação à arbitragem de vídeo, embora precise se sofisticar e resolver as coisas com mais rapidez, eu acho que hoje, mais até do que o fato de que o esporte se transformou num negócio tal que um erro de arbitragem não pode pôr a perder toda uma campanha de um clube que investiu milhões. Mas é mais do que isso. É uma covardia com o pobre do assoprador de apito, submetê-lo ao crivo de 30 câmaras de televisão fazendo um jogo. Então, em nome daquilo que é a justiça do jogo, que está escarrado em quem está vendo pela TV, perca 30 segundos, decida o que a câmera mostrou, o que a imagem mostrou, e segue o jogo. A gente tem muito mais reclamação porque a câmera não mostrou do que tem por parar o jogo para a câmera mostrar. Eu sou francamente a favor, embora leve em conta o fato de que tem o risco de quebrar um pouco o ritmo do jogo.
mas o vôlei, o tênis, foram capazes de transformar isso em momentos de emoção. Eu acho que, na medida em que progredir esse instrumento, vai dar certo. Sem considerar as agressões quando o juiz está de costa. Isso, Quantos uma porção de casos? coisa que ele não pode O Reinaldo ver, né? contava caso que o Moraes, o zagueiro do Batia Cruzeiro, nele com o juiz de costas. só jogava com alfinete. Isso. Ué, Ele saía todo sangrando. numa Como é que o juiz época, vê isso? numa época que a grama rareava, era muito comum, os jogadores uruguaios adoravam fazer isso, principalmente em jogo noturno. Na hora do escanteio, enchiam a mão de terra e jogavam no olho do goleiro. Ué. Não é? Quem jogou basquete, se há algum ex-craque de basquete aqui, como este que vos fala, você ia para disputa no garrafão, enfiava os 2 dedos no cós do calção para o cara não poder subir. Ninguém via. Hoje a câmera pega, o juiz... Na hora. Boa noite, como é que você chama? Boa noite. Hilke. Boa noite, Juca. Bom, voltando ao livro, em especial ao título. Confesso que perdi, para além da paráfrase do Confesso que vivi do Neruda, não nos soa um pouco um quê de, talvez, de frustração, ou, ainda não li o livro, está ali para... Mas, olha, só completando. Ou... Talvez o título poderia ser Confesso que vivi, em função de que venci, em função de que nós tivemos, nos últimos anos, alguns nomes elameados, como o do próprio Avelange, do Del Nero, do... Hilke, deixa eu te dizer uma coisa. Essa é a pergunta... Demorou para que alguém fizesse essa pergunta. Essa é a pergunta que eu mais respondo, por causa do título. Evidentemente, é uma apropriação indébita do livro do Neruda. É uma homenagem ao Darcy Ribeiro, que dizia ter orgulho das derrotas dele, porque teria vergonha de estar ao lado dos vitoriosos. Eu tenho amigos que se insurgiram contra o nome do livro. Tinha um que dizia, pelo menos confesso que empatei. Outro me dizia... Quem foi esse? O Portela. Portela? O outro dizia... como é que é? Tá bom, confesso que perdi, vírgula, mas foi roubado. Deixa eu te dizer. É claro que tem um quê de frustração, de decepção. Eu vou ter que fazer um spoiler, porque está no fim do livro. É evidente que eu não sou uma pessoa profissionalmente derrotada, ou familiarmente derrotada, ou pessoalmente derrotada. Mas pense, aos 17 anos, com pouquíssima consciência política, muito mais pela sensibilidade e indignação, eu estava num grupo clandestino de combate à ditadura. Não morri porque o mesmo velho que me pediu para ser voluntário no CPOR, quando eu contei a ele que eu tinha a proposta da Editora Abril, me disse, vai resolver teus problemas, e eu te libero do meu compromisso. Tá? Se eu tivesse ido para o CPOR, provavelmente eu tinha ido para a guerrilha, provavelmente eu não estaria aqui conversando com vocês. Tá? Mas, para quem tinha um sonho de um Brasil justo, 50 anos depois, eu olho para esse Brasil, pombas, não dá para não dizer que eu perdi. O jornalista esportivo, que há anos denuncia essa gente, olha e vê o atual estágio do futebol brasileiro. Hoje nós somos 2ª divisão mundial. Hoje nós somos exportadores de pé de obra, exportadores de debêntures. Debêntures não, meu Deus do céu, Piva, commodities. Não dá para não dizer que não perdi. Aí você dirá, mas Juca, o Avelange, o Ricardo Teixeira, o Marco Paulo Del Nero, o Marinho, olha aí, todos os caras que você cansou de denunciar, todos os caras que cansaram de processar você. Então aí, isso não me faz feliz. Eu queria que o Tostão estivesse presidindo a CBF. Vai entrar um igual. Aliás, tem lá um igual. Os atleticanos vão bater palma. Entendeu? Então é nesse aspecto. A questão estrutural, ela permanece intocada. Então, concorda comigo, seria medíocre até da minha parte
me contentar com a desgraça desses cafajestes. Eu estou um pouco me lixando para eles. Eu queria que o futebol brasileiro fosse gerido de maneira como é gerido a NBA nos Estados Unidos. Nós teríamos a NBA do futebol. A minha paixão é ver um grande jogo. Tudo o que eu queria era não ter que falar dessa gente. Entendeu? Então, é nesse aspecto que eu digo, eu perdi. Essas batalhas eu perdi. Não significa capitulação. Não significa ter desistido. Entendeu? Vou continuar brigando. Digo isso no livro. Uma das frases que eu mais gosto é desesperar jamais. Não vou me desesperar. Mas que eu estou perdendo, estou perdendo. Isso eu acho. Ô, Juca, então eu vou te dar outra sugestão. Confesso que perdi, vírgula, até o momento. Até o momento, tá bom. Pois... Confesso que bebi. Boa. Vamos lá? Como é que você chama? Boa noite. Boa noite, Juca. Meu nome é Ricardo, sou corintiano, igual você. Então vamos transformar isso num bate-papo de bar, de boteco. Nosso time vem de 3 jogos horríveis, né? E aí, você acha? Perder para o Palmeiras, joga na Colômbia, depois joga com o Santos. O Carlyle vai dançar? Ricardo, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui entre nós. Desesperar jamais? Não, é entre nós dois corintianos. Milagre foi ano passado. Não era para ter aquele primeiro turno. Se você considerar que daquele time que já fez um mau segundo turno, sair o Pablo, Arana e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o Jô, não dá para esperar outra coisa diferente. A não ser, é claro, ganhar do Palmeiras sábado. Isso é evidente, o Piva sabe que não há a menor chance, porque onde foi que a gente ganhou 2 campeonatos ano passado? Foi no Campeonato Paulista com 10, uma expulsão injusta, o Jô saindo do banco, fazendo um gol no último minuto, lá na Arena Corinthians, e depois nos 2 jogos do Brasileirão, um deles lá no campo deles, e nós ganhamos. Então, esse ano, o corintiano vai viver disso. Uma vitória contra o Palmeiras, uma vitória contra o São Paulo, uma eliminação rápida da Libertadores. Vai viver disso, eu não tenho a dúvida. Não tenha maiores expectativas. Queiram os deuses dos estádios que não lutemos para não cair para a segunda divisão. Vai estar de bom tamanho. Você acha trocar o técnico não vai adiantar nada também? Nada, porque esse cara fez um milagre no passado. Deixa ele lá. Não vai trocar nada, não vai adiantar nada. Ô, Juca, se Deus fosse atleticano, devia mandar o Jô nessa fase, pelo menos por 2 anos para o Galo, né? Mas o jogo foi importantíssimo na vitória da Libertadores. Foi, mas Foi muito importante. depois disso, 2 anos parado, com problema, né? Sim, bom, mas Depois também deu tem certo. direito. Ganha uma Libertadores, quer que o cara ganhe outra em seguida? Não. Claro. Dá um tempo. Boa noite, como é que você chama? Por favor. Boa noite, meu nome é Gabriel, sou recém-formado no jornalismo aí, Juca. Estamos batalhando também. Ô, Juca, eu queria que você falasse sobre 2 personagens que você cita no livro, mas um pouco mais detalhadamente. Um é o Sócrates, que você já falou um pouco hoje, e um outro que recentemente foi ao Bola da Vez e também citou várias vezes o seu nome, que foi o Jorge Cajuru. Outra pergunta, rapidinho também. Eu sou assinante da Placar há um bom tempo, desde que me entendo por gente, e você, como ex-diretor de redação da Placar, queria que você comentasse a atual fase da revista, a linha editorial que eles estão seguindo, que é essa linha editorial de guias, que eu, como leitor há muito tempo da Placar, não me agrada, e, para mim, aquilo que eles fazem não é jornalismo, é compilação de informação. Então, queria a sua opinião sobre esses 2 fatos. Eu vou começar pelo fim. Essa Placar acabou. A revista acaba de ser comprada por uma empreendedora do Rio de Janeiro que não vai mais fazer a revista em papel. A revista vai ser toda nas plataformas digitais. É claro que eu vejo com tristeza a maneira como o Placar foi definhando.
Mas esse também não é um problema exclusivo da Placar. Cada vez mais os veículos impressos estão sofrendo esse processo, né, em função das novas plataformas. Do Magro, eu só tenho a dizer o seguinte: o Magro não era um homem nem do século XX. O Magro era um cara do século XIX. O Magro foi a figura que eu conheci em toda a minha vida mais rigorosamente determinada ao carpe diem, ao viver o agora, ao viver o imediato, ao viver apaixonado. Ele viveu muito, faria ontem 64 anos, né? Ele viveu muito menos do que deveria ter vivido, mas eu garanto para você que ele viveu com uma tal intensidade que ele não reclama de ter ido tão cedo como foi. Ele, num determinado momento, porque o alcoolismo é uma doença terrível, ele, num determinado momento, desistiu. Popularmente, ele ligou o dane-se, tá? Porque ele sabia que, dali para frente, se ele fosse seguir uma vida para continuar vivendo, a qualidade de vida dele, para as exigências dele, seria uma qualidade abaixo da crítica. Ele não estava disposto a parar de fumar, não estava disposto a parar de beber, então, não estava disposto a continuar vomitando sangue. Não tinha jeito. A última vez que eu o vi, que eu o vi bem, foi 5 dias antes dele ser internado pela última vez. E eu disse a ele, num determinado momento, falei: Magro, se ligou o foda-se. Ele falou: por quê? Você perguntou. Eu falei: porque os seus olhos não sorriem mais. Você até esboça um sorriso nos lábios, mas os olhos não sorriem mais. Ele fez assim para mim: ah, Juquinha, como se dissesse, olha como eu estou. 5 dias depois, ele teve uma outra crise, enfim, morreu naquele domingo. E do Jorge Cajuru, prefiro não falar. O Jorge Cajuru, infelizmente, Jorge Cajuru foi das maiores vocações de comunicação que eu já vi na minha vida, mas ficou doente. Eu te confesso uma coisa, eu fico muito bravo cada vez que eu o vejo exposto. Eu, se fosse o chefe da ESPN, eu não exporia a uma entrevista. Eu sei, eu vi depois. Tantas pessoas vieram me falar, eu vi depois. Ele faz 30 declarações de amor a mim, diz que a coisa que ele mais lamenta é a gente ter se afastado. O Cajuru tem um problema de doença. E eu vejo os meios de comunicação explorando essa doença. Eu acho isso absolutamente desumano. Ele não merecia isso. Enfim, nós nos encontramos lá, aquele dia. Ele fala isso, né? O Juca passou, pôs a mão no meu rosto, como fazia antigamente. Ele não teria me visto. Eu poderia ter passado, fingido que não vi. Né? Faz mais de 5 anos que a gente não se via, não se falava. Mas eu acho isso, eu acho que ele é exposto de uma maneira que ele não deveria ser. Ele tem uma síndrome, que é um problema de saúde, que o fez perder a visão, que o fez perder a censura, que o fez falar coisas que ele não deveria falar. Ainda no final, quando a gente ainda se falava, eu dizia: Cajuru, eu, se fosse você, processava você. Entendeu? Porque o nível de exposição sobre impotência, que não precisa. Não precisa. Essa sociedade do espetáculo, essa eu repilo, essa eu não quero. Chama atenção, chama. Teve audiência, teve. E daí? E daí? Entendeu? Eu acho que aí é confundir o que é de interesse público com o que é de interesse do público. E, muitas vezes, o que é de interesse, apenas de interesse do público, é a fofoca, é a coisa malsã, isso aí, eu estou fora. Eu estou fora. Vamos às 2 últimas perguntas, por favor. Obrigado, Sê. Tá. Boa noite, como é que você chama? Meu nome é João Afonso, eu estou aqui pelo
cidadão Juca Kfouri, pelo jornalista. Obrigado. E hoje, com uma grande surpresa, você citou um nome de um professor meu aí, o professor Otávio Campos do Amaral, que inspirou a minha carreira de engenheiro. Olha só. O maior professor que eu tive na minha Eu carreira. sei, disse que ele era um brilhante professor. Nunca assisti uma aula. Show de bola. Grande Otávio. Fumava Capri. Grande Tavinho. Um Maravilha. maço por aula. Que maravilha. Capri, um maço. Fumante veterado, sem dúvida E nenhuma. tocador de piano exemplar. Exemplar tocador de piano. Mas a pergunta, eu não sei se está aqui no livro, mas eu gostaria que você me dissesse como é que você descobriu a identidade do Carlos Zéfiro, que, quando funcionário público, tinha temor de ser enquadrado na lei 1711 por incontinência pública escandalosa, por escrever catecismos eróticos. Então, eu queria saber como é que você conseguiu descobrir isso. Eu não peguei teu nome? João Afonso Baeta. João Afonso. João, quando eu assumi a Playboy, eu me perguntei, o que tem no mundo da Playboy brasileira a ser investigado, que eu possa contar, que eu possa revelar? E não descobri nada. Primeira briga que eu tive foi na primeira semana minha em Playboy, porque posou na minha mesa, naquele tempo, escrevíamos em laudas, uma matéria de umas 80 laudas sobre sexo grupal. Estamos falando de 1991. E não havia uma referência sequer a preservativo. Não havia uma referência sequer à camisinha. Eu chamei o responsável e falei, está maluco? Ó, epidemia de AIDS pelo mundo afora. Eu, pai de 3 adolescentes, 2 meninos e uma menina. Falei, mas não há hipótese de eu publicar essa matéria. O cara virou-se para mim e falou, você está chegando agora, você não sabe que há 3 coisas proibidas em Playboy. Anúncio, ridículo, anúncio de calvície, porque o leitor de Playboy nunca fica careca, ele é bonito. Anúncio de arma, porque atenta contra a vida, e Playboy é a revista do prazer. E qualquer coisa que iniba o prazer do sexo, ou que relacione o sexo à morte. Portanto, não se fala de AIDS, não se fala de camisinha. Eu peguei a matéria do rapaz, subi à vice-presidência da editora Abril, fui conversar com o senhor Tomás Souto Correia, vice-presidente editorial da Abril, sou abaixo do Roberto Tivita. Falei para ele, Tomás, dá-se um problema, está isso aqui eu não publico. Falei assim, Juca, larga de ser exigente, cu de ferro, não sei o quê. Pô, isso assim, é uma política que não é nossa, é da Playboy americana, é do Hugh Hefner, lá em Chicago. Não tem como mexer. Falei, então, Tomás, escolheram o cara errado. Estou acabando de chegar, é tão mais fácil, acabando de chegar, acabar de sair, né? Deixa eu voltar lá para a minha placarzinha e tal. Não pode, você tem que fazer. Deixa eu vou falar com o Roberto. Foi falar com o Roberto. O Roberto falou, fala para o Juca não ser chato. Eu vou falar com o Hefner, mas não vai ser agora. Voltou com essa resposta, falei, essa matéria não vai ser publicada. Você tem alguma coisa a pôr no lugar? Eu falei, deve ter. Não sei se tem matéria. Alguma coisa terá. Essa matéria não vai sair. E não saiu a matéria. E 6 meses depois, o Hugh Hefner concordou que Playboy brasileira fizesse uma matéria sobre uso de preservativos. Essa matéria, para encurtar, foi pela repórter Conceição Lemes, ganhou o prêmio da Organização Mundial de Saúde como a melhor matéria de comportamento, ambiente e sexo naquele ano. Tá? Ela foi convidada para uma convenção em Pequim sobre AIDS por causa dessa matéria. Eu fiquei no maior orgulho. Aparece um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na minha sala, me perguntando se Playboy toparia patrocinar um festival, não, como é que chama? Uma exposição de quadrinhos eróticos, que ia acontecer lá no Banco do Brasil do Rio de Janeiro, da CCBB. E eu falei, pô, está me fugindo o nome dele, já morreu, quero lembrar o nome dele.
Ai, não lembrei. Eu disse, mas claro que me interessa. A Playboy tinha a sua última página, era um chargista argentino, Murdilo, que fazia quadrinho erótico. Falei, claro que me interessa. E aí me deu um estalo. Eu falei, falando em quadrinho erótico, e o Zéfiro? Moacir Cisne. O professor Moacir virou-se para mim e falou assim, Jucos, o Zéfiro é motivo de 15 anos de pesquisa, meu e de outros tantos. Tem um cara em Manaus que vive atrás disso, tem o Sérgio Augusto, que vive atrás disso. Então, tem teses na faculdade, mas ninguém sabe quem é. O máximo, mais perto que eu cheguei dele, foi num distribuidor dele, que tem um sebo lá na Lapa, mas que não fala nem... Se ofende quando vão falar de Zéfiro com ele, quer saber, põe para fora do sebo e tal. É uma figura filiniana, pesa 180 quilos e tal. O Gordo. Eu falei, tá bom, eu vou lá no Gordo. E fui. Fui ao Gordo. Tinha um sebo ali perto dos Arcos da Lapa. Cheguei eu trabalhava na TV Globo, fazia o Jornal da Globo, então era uma cara muito conhecida. Entrei, estou vendo ali livros velhos, revistas velhas. Fui para a área de esportes. De repente vejo um mastodonte que estava no balcão se deslocar lentamente até mim. Ô, Juca, está vendo aí? Vim ver umas coisas velhas de futebol e tal. Estou passando pelo Rio, me interessa sempre. Me disseram que você tem coisa boa. Então, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Eu peguei dois ou três almanaques, fui com ele até o balcão, pus em cima do balcão, falei, ô, Gordo, me diga uma coisa. E o Zéfiro? O que tem o Zéfiro? Me diz que você distribuía, o Zéfiro distribuía. Falei, e onde é que está o Zéfiro? Acho que vai ser mais um agora a saber. Não vai saber nunca, de mim não vai saber nunca. Eu tenho com ele Você sabe o que são irmãos de sangue? Falei, sei, claro. Falei, não, você não sabe, não. Sabe irmão de sangue que nem os apaches faziam? Cortar o pulso e juntar um no outro? Eu tenho isso com ele. Nós fizemos isso. Nunca revelar a identidade dele. Falei, pô, legal, parabéns, Gordo, mano. Muito obrigado, você já me ajudou bastante. Falei, ajudei no quê? Falei, você acabou de me dar a pista que ele está vivo. Já é alguma coisa. Você não usou o passado. Pra puta que pariu, ficou bravo, ficou uma fera, fui embora. Bom, tempos depois, apareceu um falso Zéfiro. Um cara da Bahia, que depois eu vinha saber, trabalhou com o Zéfiro, fazia os traços do Zéfiro, fez uma campanha do PT para o Valdir Pires, com traços do Zéfiro, era um baita cartunista, fez uma Bíblia ilustrada na Rio Gráfica Editora, antes da Bíblia famosa da Editora Abril, trabalhou com Samuel Weiner, se apresentou a mim como se fosse o Zéfiro e permitiria que eu publicasse se eu pagasse uma cirurgia de catarata dele. Obviamente que eu não concordei em pagar coisa nenhuma e também não me convenci de que era ele, mas fiquei na dúvida. Na volta, esse encontro foi no Rio, também com esse cara. Na volta, passei pelo sebo do Gordo. Fui lá falar com ele. Tá bravo comigo ainda, Gordo? Ele, pô, aí eu falei, passei aqui só para te dizer que descobri o Zéfiro. Muito obrigado. Descobri. Então quem é? Não vou te falar quem é. Você não me falou, não vou te falar. Por que você quer que eu fale? Não, Juca, que isso? Estão te levando para grupo. Não, jamais que ele te contaria. Eu falei, acabei de estar com ele, almocei com ele, meu. Me deu autorização para contar. Estou aqui com desenhos dele. E estava. Daí ele falou, quem é? Eu falei, fulano de tal. Rapaz, ele se revelou então. Ele revelou.
muito obrigado, tá, gordo, pela sua ajuda. Quando eu estava na porta, ele chamou, Juca, vem cá. Juca, vem cá. Meu, não te mete nisso. Você é um cara do futebol, respeitado no Brasil inteiro. Você vai entrar numa fria. Esse cara trabalhou com o Zéfiro, mas não é o Zéfiro. É um paspalhão, é uma fraude. Está te levando para grupo. Aí quem ficou bravo fui eu. Me fiz de bravo. Falei, porra, Sérgio, ô gordo, eu venho aqui, você me expulsa da tua coisa. Me diz que nunca vai falar quem é. Eu descubro quem é o cara. E agora você vem e me diz que não, me bota uma baita interrogação na cabeça. Falei, Juca, não é. Se você quiser, você publica. Mas não é. Você vai ser desmentido. Falei, quem que vai desmentir se o verdadeiro não aparece? Eu vou desmentir. Vou dizer que não é o verdadeiro. E eu distribuí. Falei, porra, muito legal você. Você podia pelo menos me dar uma dica para achar esse cara. Uma pequena dica. E aí ele me deu a dica que me levou ao Zéfiro. Ele me disse, ele, além do mais, é parceiro de um dos maiores sucessos da música brasileira. É um dos compositores do... Eu falei, pô, é muito legal. Positivo. Você me ajudou muito. Tem 1 milhão. Tchau, fui embora. Só que eu não disse isso para ele, a minha irmã, Maria Luísa, é uma pesquisadora emérita de música brasileira, foi diretora da Rádio Cultura em São Paulo durante muitos anos, tem um site chamado Discos do Brasil, quem tiver interessado, vá lá ver. Tem até o nome do violonista da quinta orquestra, do não sei quem, da gravação do não sei o quê. É um trabalho de artesão. Eu cheguei em São Paulo, falei, eu chamo de Mana, me ajuda. Dá-se isso assim, assado. Eu falei assim, Juca, não vai saber nunca. Não vai saber nunca, entre outras coisas, porque com muita frequência, antigamente, o nego comprava música por um copo de conhaque, por um copo de cerveja. O Jorginho Guinle comprava a música do Cartola, ou sei lá de quem. Então, eu falei, Mana, me ajuda. Ele falou, mas como é que eu vou começar por onde? Eu falei, pela letra A. Me pega 10 nomes com A, e assim, um dia eu chego. Ela deu 10 nomes. Não, pois é, Alcides Caminha. Eu pegava, fui lendo, não dizia nada. Aí, Alcides Caminha. Um editor, não distribuidor, um editor do Zéfiro, em São Paulo, que editava o Zéfiro já em cores, ele não fazia em cores, o Zéfiro, só porque alguém não sabe, fazia um troço chamado os catecismos. Eram livretos desse tamaninho, pornográficos, moralistas, a mulher sempre era a diaba, né? Os homens sempre vítimas. Tinha um traço tosco, mas formou gerações. A minha, por exemplo. Os jornaleiros vendiam para a gente dentro do almanaque do Capitão Marvel, da Luluzinha, chamavam de catecismos. Havia teorias. Por que catecismos? Porque o cara era um ex-seminarista. Por que Zéfiro? Porque é uma ligação com Eros, o deus do amor, e o Zéfiro era o mensageiro de Eros. Tinha teorias. O Sérgio Augusto escreveu uma tese defendendo o porquê Zéfiro. E esse cara de São Paulo, que editava em cores já, um dia, conversando comigo por telefone, falou assim, olha, a única informação que eu tenho dele é que eu falava com uma mulher para quem eu pagava os direitos autorais dele. É uma mulher que mora em Anchieta, num subúrbio do Rio, e que se chama Carmen Caminha. Falei, pô, vai que... Peguei a lista telefônica, você se lembra que existia a lista telefônica? Do Rio de Janeiro, Carmen Caminha, Anchieta, liguei. Dona Carmen, aqui é o jornalista fulano e tal, eu estou fazendo uma grande reportagem sobre compositores desconhecidos, apesar de autores de músicas muito conhecidas. Sim, Alcides Caminha era simplesmente parceiro de Nelson Cavaquinho em O Sorriso e a Flor. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Só dessa. E eu soube que a senhora tem algum parentesco com Alcides Caminha? Claro, é meu irmão. Ele está vivo? Sim, mora a 2 quadras de mim.
Dona Carmen, a senhora me leva à casa dele se eu for ao Rio? Mas com o maior prazer, porque eu estou querendo... Parceiro do Nelson Cavaquinho e ninguém sabe quem ele é. Isso é uma injustiça, temos que revelá-lo ao Brasil. Claro. Fui à casa dela, ela me levou à casa do seu Alcides. Na casa de seu Alcides, abre a porta a mulher dele, Dona Nazaré, se não me engano, me põe para dentro, uma casa pobre, vem o seu Alcides. O seu Alcides era o antípoda que você possa pensar um fauno ou um artista do erotismo. Tímido, de óculos, meio derrubado. Sentei no sofá da casa dele e começamos a conversar sobre Nelson Cavaquinho. Ele me contou que Nelson Cavaquinho ensinou ele a tomar conhaque, que Nelson Cavaquinho fez isso. Aí me convidou a ir ao quarto dele, ver umas fotos que ele tinha no criado mudo. Sentamos os dois na cama do casal. No pé da cama, uma estante dessas de aço fiel, com pastas cor-de-rosa, iguaizinhas às que havia no DEDOC. Enquanto ele está procurando as fotos no criado mudo, eu levanto e tiro um recorte de uma das pastas. Era um anúncio da Fatos e Fotos, Cruzeiro, Manchete, não sei, de lingerie. Quando eu olho, falei, ele berra, não põe a mão aí. Eu falei, calma, senhor Alcides. Mas que falta de educação, você vem na casa das pessoas, eu te recebo, e você fica me fuçando. Eu falei, senhor Alcides, sou jornalista, sou curioso. É que essas pastas me lembram o meu passado de jornalista no DEDOC. Comecei, não, você pode sair, não vou falar mais com você. Eu falei, mas, senhor Alcides, qual é o problema de eu mexer na pasta? Eu vi lá um anúncio de lingerie. Senhor Alcides, eu tenho quase 40 anos, qual é o problema? Aí ele acalmou, me mostrou as fotos dele com quinta ou sexta foto, eu falei, é agora ou nunca. Eu falei, senhor Alcides, e o Zéfiro? Ele pulou na cama. Não me fale de Zéfiro. Eu falei, senhor Alcides, por que não, senhor Alcides? Está na cara que o senhor é o Zéfiro. Menti para ele, eu estou há 2 anos em busca do senhor. Por que não revelar ao Brasil para o senhor ser homenageado? Você conhece o Estatuto do Funcionário Público? O artigo tal diz que... Senhor Alcides, o senhor está aposentado, o senhor vai ser glorificado, a ditadura acabou. Mas, senhor Alcides, e qual é a sua aposentadoria? Eu não me lembro exatamente, mas era alguma coisa assim, como R$650 por mês. Aí, eu que não pago nada para ninguém, falei, senhor Alcides, tem mais. Se porventura cometerem o crime de suspenderem a sua aposentadoria, não só esse país vai enlouquecer, como a Editora Abril vai lhe pagar. Isso aí é um almoço, um jantar de diretor de redação por semana. Eu abdico de um almoço, de um jantar, e a Editora Abril vai pagar para o senhor a sua aposentadoria. Não, em hipótese alguma. Senhor Alcides, tem gente querendo levar a sua fama. Eu estive com o Eduardo... Não importa, coitadinho, já morreu. E ele disse que era... Ele falou, publica, disse que foi ele. Disse que foi ele. Eu disse, não, senhor Alcides. O senhor está querendo que eu seja cúmplice de uma farsa. Não, eu ou vou publicar um dia, que é o senhor, ou não vou publicar. Aí joguei uma conversa para cima dele e disse a ele o seguinte, senhor Alcides, eu quero fazer um compromisso com o senhor. Eu converso mais com o senhor me conta coisas do Zéfiro. Eu escrevo, trago para o senhor ler. Se o senhor aprovar, publica-se. Se o senhor não aprovar, não publica. E nunca mais, o senhor pode ter certeza, o senhor vai me ver na frente. Eu desisto. Não, isso primeiro tem que ver com meus filhos. Tá bom, me dê os seus filhos. Aí ele me indicou o filho dele mais velho, que era diretor de recursos humanos de uma empresa lá em Campo Grande. Eu fui lá falar com ele. Ele disse, Juca, os 5 filhos, há anos insistem com o papai para eles se revelar. Mas ele tem esse temor, vai fazer, ele acha que... Me deu autorização, eu vim para São Paulo, eu escrevi a matéria, escrevi mais do que escrevi e montei. Naquele tempo se pestapava, né? Fui para a casa dele, num domingo à noite, nunca vou esquecer que foi um domingo à noite,
uma pasta com 8 páginas da Playboy, pestapadas, coladas em cartolinas, com as ilustrações, com o texto, com tudo. Cheguei lá, estava a família inteira. Os filhos, as noras, os genros, as filhas, netos, em torno de uma mesa. E eu sei que era domingo, não me esqueço, porque eles estavam vendo o Fantástico. E aí eu entreguei a pasta para esse filho mais velho dele, assim, leia. Aí o senhor Alcides falou, não, você lê. E aí eu me lembro que cada pausa que eu fazia, eu ouvia no intervalo comercial, aquele plim-plim, né? E eu lendo. E fui lendo, um silêncio sepulcral na sala. Fui lendo, eram 8 páginas, fui lendo. Quando eu estava chegando ao fim da leitura, eu comecei a ouvir alguém fazer... Não sei se alguém está resfriado ou alguém está chorando. Terminei de ler. Quando eu terminei de ler, fez-se um silêncio assim, 5 segundos. O senhor Alcides levantou e disse, imprima-se. E houve uma salva de palmas. Foi a única vez na minha vida que, ao fim da leitura de uma matéria escrita por mim, houve aplausos. Essa matéria foi publicada no mês seguinte, novembro de 91. Em dezembro, ele deu uma entrevista espetacular para o Jô Soares. Em março de 92. Em dezembro, ele foi homenageado na exposição de história em quadrinhos eróticos. Tá? Ele foi convidado a ser paraninfo da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E em março de 92, ele morreu. Até hoje, esse filho mais velho dele, no Natal, me telefona para agradecer. Estamos falando de quase 26 anos atrás. Até hoje, ele me telefona para agradecer, dizer, o papai morreu identificado, glorificado por ter sido o Carlos Zéfiro. Foi assim a história de Carlos Zéfiro. Última pergunta, por favor. Boa noite, Juca. Meu nome é Caio. Eu sou jornalista também, como os colegas que estiveram aqui perguntando. E eu confesso que, no momento que eu saí do meu lugar para vir para cá te fazer uma pergunta, eu estava com aquela polêmica do Léo Gomide com o Oswaldo de Oliveira, mas o colega fez na minha frente ali. Muito obrigado. É assim que a gente leva furo. Pois é, exato. Então, assim, a gente já vai observando. Então, Juca, eu não queria levar para o lado da polêmica essa pergunta, porque, poxa, não é todo dia que eu tenho a oportunidade de falar com alguém do seu nível assim, profissional. Eu também pensei naquela questão recente que o Neymar e o Casagrande tiveram, o pai do Neymar mais especificamente, mas eu também não acho interessante fazer esse tipo de pergunta, não, embora muita gente queira saber. Juca, é o seguinte, eu queria levar um pouco mais para o lado da mística do futebol, que é algo que eu me interesso muito. Eu vejo que o jornalismo esportivo ele é tão interessante quanto o esporte em si. É algo que eu acompanho muito e gosto. Juca, recentemente eu estava com a TV ligada na Globo News e fizeram não vou dizer que é uma matéria, fizeram um quadro interessante em que fizeram a seguinte pergunta. Em 2018, quanto valeria o Pelé com 25 anos, ao mesmo tempo que o Neymar hoje tem 25 anos, já que o Neymar foi o jogador mais caro do mundo até certo tempo atrás? Não, ainda né? E confesso que eu não pesquisei antes, mas soube naquele momento que, na idade do Neymar, o Pelé já tinha ganho 2 Copas do Mundo. E, bom, eu nasci em 89, eu não tive a sorte de ver Pelé jogar, não tive a sorte de ver Zico jogar, não tive a sorte de ver o Maradona, mas eu vi os grandes da minha época, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário, eu vi. Juca, eu vou fazer uma pergunta direta, até porque eu já ouvi do Trajano, um colega... Agora vamos começar a jogar coisas assim. Pode ficar. Você falou 6 vezes Pode que deixar. vai fazer uma pergunta. Pode deixar. Um colega seu, Trajano, já falou sobre isso. Eu queria ouvir da sua boca, que é um grande jornalista. Pelé era isso tudo mesmo? Tá vendo mais? Veja, uma pergunta bem formulada, raciocinada, longa, merece apenas uma resposta.
Sim. Então tá certo. Ó, não se trata de resolver essa questão meramente com números, com estatísticas. Ninguém foi 3 vezes campeão do mundo com a seleção, mais 2 com o clube. Ninguém fez 1.200 e tantos gols. Ninguém fez... Não. Porque sempre alguém poderá dizer, mas na Ferroviária, na Prudentina, o Messi joga contra o Real Madrid. O Pelé também jogou contra o Real Madrid, contra a Fiorentina, contra o Racing, campeão francês, contra o Boca Juniors, ganhou do Boca Juniors na Bombonera, uma Copa da Libertadores. O Pelé chutava extraordinariamente bem com o pé esquerdo, com o pé direito, cabeceava como ninguém, de olho aberto, era bom goleiro. Tem fotos dele jogando no gol contra o Grêmio, não foi contra a Ferroviária, contra o Grêmio, tá? Numa Taça Brasil. O Pelé, segundo os preparadores físicos, por causa da arcada do pé, se dedicasse ao atletismo, seria recordista mundial dos 100 metros. Pelé era um atleta perfeito. Pelé, além do mais, tinha um instinto assassino como nunca mais vi ninguém. Você conversava com os marcadores do Pelé, eles diziam que o Pelé começava a intimidar pelo olhar, que parecia uma pantera. Parecido com isso, eu só vi um cara, o Michael Jordan. Estamos falando no mesmo nível. Estamos falando no mesmo nível. Eu diria para você o seguinte, sem nenhum saudosismo, porque você lamentou não ter visto alguns caras. Eu lamento também não ter visto alguns que meu pai falava, Leônidas da Silva, Frederich, tá? Fausto, a Maravilha Negra, Stanley Matthews, não vi. Eu vi todos esses que você não viu e esses que você está vendo. Eu me divirto com esses que você está vendo, igualzinho eu me divertia com aqueles que você não viu. Estou te dizendo isso para te dizer, não tem aqui nenhum saudosismo. De mim você não vai ouvir, futebol bom era do meu tempo. Não, era assim, mas eu acho isso, adoro. Hoje, dei uma mancada com ele, com a TV CEMIG, que eu marquei uma entrevista com a TV CEMIG para o fim da tarde, e ontem me dei conta que tinha Chelsea e Barcelona. Mas não há hipótese, né? Como é que o blog não vai acompanhar Chelsea e Barcelona? E imagine você se eu não tivesse visto aquele segundo tempo, né? Não sei se você viu. Nossa, mãe. Nossa, mãe. Muito bem. Então, eu digo para você o seguinte. Maradona é uma coisa extraordinária. Mané Garrincha é do mesmo nível, Messi é do mesmo nível, Cristiano Ronaldo não tem mais o que dizer, esse cara é um fenômeno. Neymar pode vir a ser, Cruyff foi, o Pelé está 2 patamares acima deles todos. Não tem, não tem. Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que não, como eu imagino, tomara que me desminto, que nunca mais vai ter um Roger Federer. Entendeu? Ô, Juca, aproveitando esse gancho, uma pergunta que eu... Não era a última dele? Era a última, mas agora, mas é... Engraçado você, né? Não, é o mesmo assunto, mas eu que mando aqui, viu? Está certo. Você manda e eu obedeço. Aqui, fala do Pelé, que ninguém fala, que é o Pelé violento, o Pelé que batia para se defender. Eu ia dizer isso. Sabe? O Pelé era tão bom, mas tão bom. Há um lance, isso você vê no YouTube, talvez você já tenha visto, contra o Uruguai, da cotovelada. Sabe esse lance? Mas você viu o Pelé Eterno, você viu o filme? Então, ali tem dos 1000 e tantos gols dele, tem uns 300. Não é tão raro. O Pelé aliás, tem essa vantagem também em relação aos demais. O Pelé é suficientemente documentado para que você não ache que eu esteja mentindo, tá? E ainda tem uma lenda em torno dele. O gol mais bonito do Pelé não tem filme. É contra o Juventus. 3 chapéus, mais no goleiro e um gol de peixinho. O gol de placa do Maracanã, que ele pega a bola no intermediário, sai driblando o time todo do Fluminense, também não tem. Né? O Hélio Gaspari, que você sabe quem é, conta que a prova definitiva de que ele não gosta de futebol
é que ele estava nesse jogo, no Maracanã. E na hora que o Pelé fez o gol, ele estava comprando um sorvete. Ele não viu o gol. Ele não viu o gol. Mas o Pelé tinha, inclusive, isso. O Pelé quebrou a perna de um jogador argentino, chamado Messiano, quebrou o Procópio, que jogou aqui no Cruzeiro, e o juiz dava falta no adversário. Esse lance com o uruguaio, ele solta o cotovelo, como o Leonardo fez na Copa de 94 nos Estados Unidos, só que ele solta o cotovelo com uma tal classe que a sensação que você tem é que o uruguaio que ia dar nele deu com a cara no cotovelo dele. O uruguaio ficou lá estatelado e ele saiu ileso. O Pelé era tão absolutamente diabólico que ele, nesse jogo contra o Uruguai, ele atende um jogador uruguaio que estava sofrendo câimbras no final do jogo, só que, em vez de ele fazer o movimento que você conhece, de trazer o pé para cá, ele trouxe o pé do cara para cá. O cara urrava e parecia que o Pelé estava ajudando o cara. Era uma figura. Uma pergunta do público diz que é verdade que ele pisava no pé dos caras na hora que ia cabecear? Sim, isso aí, todo jogador esperto faz isso. Vai em cima do zagueiro, pisa no pé dele e sobe, né? Há um lance, para terminar, há um lance do Pelé. O Santos perdia do São Paulo por 1-0. Pelé jogando nada. 45 minutos do segundo tempo, a bola nos braços do goleiro do São Paulo. O goleiro se chamava... esqueci o nome. Não tem importância. Estava o goleiro com a bola, um zagueiro do São Paulo na marca do pênalti, chamado Paranhos, e o Pelé na meia-lua. O goleiro foi devolver a bola. O juiz, de costas já, esperando a devolução da bola do goleiro. Quando o goleiro bate na bola, o Pelé se vira na direção da área e berra, seu juiz, e sai correndo para cima do... Paranhos agarra o Pelé dentro da área. O juiz olha a cena, pênalti. Ele bate o pênalti e empata o jogo. Esse é o Pelé. Nada igual, nada igual. Juca, muitíssimo obrigado. Vocês Gente, o são Juca está muito disponível gentis. para os autógrafos. Muito lá em cima, obrigado. viu?